Deputado, um dos assuntos que mais tem movimentado aqui em Brasília é a questão do salário aos servidores, né? A gente vê que o governo editou uma MP propondo a cota, facilitando as negociações entre as empresas do setor privado, reduzindo salários em 25%. Os servidores precisam da cota deles porque até agora nada foi feito em relação ao funcionalismo, que custa mais de 300 bilhões para os cofres públicos todos os anos, né? Só o funcionalismo federal. Olha, eu acredito que a gente precisa fazer essa avaliação com muito cuidado e muita cautela. Até porque, na minha visão, a grande mola propulsora para o retorno do crescimento da economia vão ser os investimentos públicos. O Estado é que, na minha visão, vai ser o grande propulsor do retorno da economia. Mas com isso o senhor está falando que vai se rasgar a cartilha liberal do Paulo Guedes, né? Não, eu acredito, não é se rasgar, mas é um momento que nós estamos vivendo. O governo precisa investir, o governo vai precisar fazer investimentos em obras, vai precisar fazer investimentos em obras de infraestrutura. E cortar salário de servidor neste momento, que é ele quem vai pegar esse recurso público e colocar no mercado, na minha visão, não é uma avaliação muito inteligente, até nesse primeiro momento. Por quê? Porque o servidor é quem hoje vai ter condições de fazer com que a economia volte. Se você corta o salário dele, esse recurso vai ficar represado em algum lugar. Mas está cortando do setor privado, não é a mesma coisa? Porque o setor privado ele representa, em termos de injeção de recursos, mais que os servidores. É verdade, mas a questão é, o setor privado ele é movimentado a partir do momento de uma troca, né, de compra. Já o setor público, ele é movimentado com a arrecadação de impostos. E vários setores ainda não pararam de funcionar, ou seja, continuam arrecadando impostos. Então, na minha visão, você pegar os servidores públicos, reduzir o salário deles, é você também reduzir a capacidade de crescimento econômico que tem na iniciativa privada. Eu entendo que é importante se utilizar tanto os servidores como os investimentos públicos, como a retomada do crescimento econômico do Brasil. Mas e com relação a congelamento de salários, como vem propondo o ministro Paulo Guedes, congelamento por 2 anos, o senhor é a favor? O congelamento, sim. Até porque, no momento de crise que nós estamos vivendo, é inconcebível fazer discussão de qualquer tipo de aumento ou qualquer tipo de benefício. Ou seja, manter o salário por 2 anos, do jeito que está, e utilizando essa massa de servidores para que a economia possa voltar a crescer e aumentar os investimentos públicos em infraestrutura. Tenho certeza que essa é um pouquinho da solução que foi apresentada, inclusive, ontem pelo ministro-chefe da Casa Civil, sim, para que a economia possa voltar a crescer. No caso, por exemplo, dos parlamentares como o senhor, qual é a contribuição que vocês podem dar? Também podem reduzir salários? A gente, por exemplo, viu em países como a Nova Zelândia, a primeira-ministra imediatamente reduzindo o salário dela em 20% e reduzindo de todo o gabinete dela. Vocês têm alguma proposta nesse sentido? Cortar, sei lá, auxílio, gasolina, algum tipo de benefício que vocês recebem hoje, abrir mão disso? Até como exemplo para a sociedade? Existe uma proposta que foi apresentada na Câmara Legislativa pelo deputado Leandro Grais, está sendo estudada por todos os deputados, inclusive a redução de mais ainda da verba indenizatória, que Brasília foi a única assembleia no país que reduziu em 50% a sua verba indenizatória. Então agora existe um estudo também para que se haja uma redução desses gastos, vamos dizer assim, supérfluos da Câmara Legislativa. O que poderia ter de economia? Olha, a economia, no ponto de vista de números, é muito pequena diante da crise. A redução dos salários dos deputados daria em torno aí de 6 a 7 milhões de reais. Isso ano, né? Nesse ano. A redução da verba indenizatória não passaria de 2 a 3 milhões de reais, ou seja, 8 milhões de reais de economia. Mas aí o fato não é o valor, mas sim o ato, o gesto. Simbólico, o gesto de se fazer isso. Então, existe sim proposta, está sendo estudada a forma como tem sido feito. A Assembleia de São Paulo já fez uma redução linear de 30% dos salários, tanto dos deputados quanto dos servidores na Assembleia Legislativa de São Paulo. Então, esses exemplos estão sendo estudados para serem, talvez, implementados na Câmara. Esse dinheiro que deixaria de ser gasto com os senhores iria para onde? Aí a definição cabe à mesa diretora, mas a nossa proposta, caso haja essa economia, ser investido na saúde e também na recuperação dos empregos, né? Ou seja, no investimento em infraestrutura, em projetos de infraestrutura e estruturantes para que a economia possa voltar a crescer.